Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje a internet com problema, Wi-Fi. Estou usando Wi-Fi próprio. Aliás, Wi-Fi próprio não, internet 4G. Sejam todos vocês muito bem-vindos para o nosso Sepersista da noite. Eu tive um atraso de meia hora, mas não foi proposital. Acabamos de divulgar um vídeo no Instagram do CPIures. Eu quero pedir para você que você ajude a divulgar esse vídeo, que você ajude a espalhar o simulado para que mais pessoas possam se inscrever. Eu sei que a gente às vezes não quer tanta gente se inscrevendo, não sei o quê, mas é uma possibilidade para pessoas que estão desanimadas, vão pegar esse um mês agora e vão estudar. Às vezes uma pessoa que não tem condição de pagar o curso e vai se empenhar e vai conseguir um desconto expressivo. Às vezes o sujeito fica em primeiro lugar. Primeiro lugar, realmente, os 5 primeiros lugares são pessoas que estão muito preparadas, mas o sujeito fica em 90, né? A classificação 90 já consegue 30% de desconto, que viabiliza para ele fazer o curso. Se alguém já estiver inscrito no curso, a gente transforma a diferença em crédito, tá? Não se preocupe com isso não, que vai dar certo, viu? Você já me inscrevi, né? Muita gente já está inscrita, por exemplo, no mais 18. Então é isso. Mas vamos começar o nosso Sepersista da noite, tudo bem? E o Sepersista da noite tem um tema que é acorde para a sua realidade. Essa é uma frase que minha mãe sempre dizia, né? Sempre diz, né? Hoje em dia ela diz menos, mas ela sempre dizia isso quando éramos muito novos, né? Acorde para a sua realidade. As pessoas não conhecem, né, a realidade um do outro, mas, por exemplo, você tem ideia, apesar de ter uma posição relativamente confortável quando comparada à média da população brasileira, desde os 12 anos, de alguma forma eu trabalho. E sempre as férias foram trabalhando, desde os 12 anos de idade. Então, às vezes, as pessoas não conhecem nessa parte da história. Então, minha mãe sempre dizia isso, né? Hoje ela diz com menor frequência, que é acorde para a sua realidade. Você não é a pessoa que a respeito da qual você está contando. O que acontece com a gente? Você pode virar e dizer assim, o fulano de tal foi aprovado numa prova de concurso público e ele também tinha tudo favorável. Ele tinha as melhores condições, pôde fazer os melhores cursos, que significa na verdade que ele fez CPIures, que ele pôde comprar os melhores livros atualizados, etc. E ele morava com os pais, ele não precisava trabalhar, etc. E você consegue trazer uma fundamentação. Só que isso não ajuda em nada. E se você estiver pensando na realidade desse indivíduo, você não vai conseguir de forma alguma mudar a sua realidade ou trabalhar com a sua realidade. Eu escrevi esse domingo que eu vejo muita gente muito revoltada nas palavras, mas conformada nas ações. Nós usamos as palavras por vezes, ou na maioria das vezes, como desabafos. Então a situação é difícil, a gente tem alguma revolta com alguma coisa no mundo e a gente usa a palavra para isso, como um instrumento, né? Para que a gente também mantenha a sanidade mental. Mas eu gostaria de dizer para você, de fato, o seguinte, que essas palavras, sem as ações que você precisa tomar, elas não vão resolver. E você sabe disso, isso é óbvio. Só que elas não vão resolver porque esse seu discurso nada mais é do que a negação da realidade. E essa negação da realidade faz com que você construa
todo e qualquer planejamento tendo uma base inverídica, uma base incorreta. E essa base incorreta faz com que o seu plano não tenha sucesso. Eu vou começar com um exemplo óbvio, mas depois a gente vai refletir sobre outros pontos. Um exemplo óbvio é da pessoa que acha que pode estudar 6 horas por dia, quando na verdade ela pode estudar 4 horas por dia, de segunda a sexta e 6 horas no sábado. Então ela estuda 26 horas por semana e 10 horas no sábado, que seja. Vamos lá, exagerar. Então ela estuda 30 horas por semana, mas ela acha que pode estudar 40 horas por semana. O que ela faz? Ela faz um planejamento, ela estuda 6 horas de segunda a sexta e 10 horas no sábado. Só que de segunda a sexta, para ela, é impossível estudar 6 horas. O que ela faz? Ela estabelece um plano que tem como premissa a distorção da realidade. E o que acontece? Essa pessoa se frustra, porque na primeira semana ela ainda consegue. Por quê? Porque ela dorme muito mal, porque ela se alimenta muito mal, correndo, e aí ela bate. Na segunda semana ela já quebra, na terceira semana ela já entrega. Isso gera uma frustração e uma sensação de indisciplina. Mas a indisciplina foi gerada pela negação da realidade. Então, eu estou dizendo a respeito disso tudo, mas isso vale para todas as áreas da vida e para outros pontos da vida de quem estuda ou dessa área profissional na qual você tem dedicado, ou para a qual você tem dedicado grande parte da sua vida. Veja só, às vezes a pessoa se casa com alguém com quem não tem a menor afinidade. Tem uma carência que os une, mas não uma afinidade. E quando a carência supera a afinidade, as pessoas se unem a despeito de a união estar fadada ao fracasso. Mas por que há essa união? Porque há a negação da realidade. A pessoa acha que a outra é outra, ou acha que a outra mudará, que certamente ela mudará para melhor daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3. Ela não é assim, ela não é tão mal, ela não é tão agressiva, ela não é tão prepotente, ela não é tão autocentrada. Então, nós queremos negar a realidade. E essa negação da realidade faz com que nós passemos a construir planos fadados ao fracasso. Então a pessoa se casa. Casamento não é um plano, com alguém em relação com o qual a pessoa não tem a menor afinidade, a menor. Mas como ela nega a realidade, ela é capaz inclusive de se casar com. Isso vale para a profissão. Eu não sou assim, ponto. Este não é o meu perfil, este não sou eu, ponto. Mas apesar de não ser o meu perfil, eu vou me imiscuir naquela área, eu vou me infiltrar naquela área, eu vou seguir por aquele caminho. Por quê? Porque, não, vai que eu gosto. Não, pode ser que eu mude. Não, a pessoa nega a realidade. E nessa negação da realidade, ela topa um trabalho que não tem a menor relação com ela, e com o qual ela não tem a menor afinidade, e para o qual ela não quer se dedicar, e no qual ela não será feliz. E então a pessoa fica lá 5 anos. Ela pode ficar lá 10 anos.
Qual é a premissa? A premissa básica é: ela negou a realidade. E essa negação da realidade lhe custou muito caro. Essa negação da realidade lhe custou, em primeiro lugar, tempo. A vida, Viviane Mosé vai dizer, é uma expressão do tempo. O que é a vida? É a expressão de um tempo. Tempo é uma fração da vida. Vida é igual a, vamos supor que o sujeito viva 80 anos. Vida é igual a 80 vezes 12, que dá 96. 96? 80 vezes 12? Não, 960. Então, a vida é igual a 960 meses. E aí você pega 960 e multiplica por 30. Dá 9.600 vezes 3, 27. 27 mais 18, 28.800. É isso? Então eu estou chutando aqui, acho que é 28.800 dias. Vida é igual a 28.800 dias. Estou arredondando aqui. A pessoa que vive 80 anos, se alguém quiser fazer a conta e colocar aí na calculadora, a vida é uma expressão do tempo. Se a pessoa passou 5 anos perdendo tempo, ela perdeu 5 anos da vida. Ela perdeu parte da vida. E quando ela perde parte da vida, há algo de morte na vida dela. O professor Clóvis de Barros, muito conhecido, certamente você conhece, ele diz assim: o segredo da felicidade é o relógio. Quando você está olhando muito para o relógio, isso é um sinal de que aquele momento não é um momento feliz. Então, se toda hora você olha para o relógio, é porque você quer que aquilo passe logo. Só que quanto mais tempo passa, menos tempo você tem de vida. Então, se você está olhando para o relógio e quer que acabe logo, você quer que aquela parte da vida acabe logo. Então, aquele momento não é feliz. E aí eu começo a pensar com você o quão nós desperdiçamos vida. A gente tem uma sensação equivocada, um sentimento de perenidade, de eternidade, e isso faz com que a gente seja capaz de abandonar certas fases da vida ou admitir lutos que não precisavam existir. E isso vai nos consumindo, porque você pode dizer que tudo bem, a pessoa ficou 5 anos naquele escritório que ela odiava e que não foi apesar de ser uma experiência ruim, não era o que ela gostava, ela aprendeu muito, ela amadureceu, né? Tudo bem, mas a pessoa amadurece. O tempo é um fator de amadurecimento. Você não precisa ser infeliz para amadurecer, não. As dores estão em todos os caminhos. Agora, viver sem propósito é morte. Essa pessoa, 5 anos, em um trabalho nocivo ou em uma relação nociva, pensando em quem casou-se com outrem, quem se casou com outrem, e que 5 anos de uma relação abusiva, as pessoas saem traumatizadas. A pessoa, quando faz o que não gosta, não faz bem feito. Então ela está no escritório e não faz bem feito. Então ela passa a não ser considerada ou não goza de estima naquele local. E ela começa a questionar a sua própria capacidade. Ela começa a se achar pior que os outros. Então não é só a perda da vida, é a destruição do seu autoconceito. São traumas que a pessoa carrega.
É claro que o sujeito que teve uma infância difícil amadureceu, mas não é por isso que eu vou defender que todas as crianças tenham infâncias difíceis. Não é porque o ruim foi bom ou porque a maldição se transformou em bênção que eu vou passar a defender que todo mundo tem que experimentar uma maldição antes de experimentar a bênção, ou que o caminho da bênção é de uma maldição, ou que o caminho da vida é uma morte antes. Caminho é propósito. Caminho é propósito. Eu vejo muita gente que me diz assim: sabe, como é que eu descubro o que eu quero ser? Como é que eu descubro o que me faz feliz? Eu penso assim, eu penso que é uma dupla reflexão. Em primeiro lugar, eu penso assim: se não existissem dificuldades, o que eu gostaria de fazer? Ou o que eu gostaria de ser? Onde eu gostaria de estar? Onde eu gostaria de morar? Com quem eu gostaria de estar? Se não existissem dificuldades. E aí a pessoa pensa. Pense aí. Onde você gostaria de estar se não existissem dificuldades? Então alguém diz assim: olha, se não existissem dificuldades, eu gostaria de ser juiz federal. É isso? É. Mas por que você não é? Porque não é para mim. Essa resposta está completamente errada. Não, então por que você não é? Não, porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tive estudo, ou porque a minha faculdade foi péssima. Calma, calma. Quando eu tiro o fator dificuldade, eu tiro tudo aquilo que polui o meu pensamento. Então eu consigo chegar a uma conclusão cristalina, certa, aonde eu gostaria de estar, ou de chegar, onde eu gostaria de estar ou aonde eu gostaria de chegar, se não houvesse dificuldade. Então agora eu sei em grande parte qual é o meu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que está estudando para concurso e diz assim: olha, eu gostaria de ser juiz, mas pode ser promotor também, pode ser defensor público também, por exemplo. E eu penso que seria igualmente feliz em qualquer uma dessas carreiras. Está errado isso? Não. Por quê? Porque a pessoa consegue perceber senso de missão nas 3 profissões, por exemplo, nas 3 carreiras. Ela consegue algo que é muito importante para o indivíduo, que é respeito social, estima, reputação. Gente, ofender a honra de alguém objetiva, que é a sua reputação, é crime. Então é evidente que a honra objetiva, a reputação, é um valor importante para o indivíduo. Então a pessoa enxerga um senso de missão, goza de reputação, consegue ter liberdade intelectual, tanto defensor como promotor como juiz. Para ela, qualquer uma delas, tudo bem. Perfeito, é dela. Não há problema. Não há problema. O que eu quero dizer para você não é que você não possa chegar a essa conclusão. Você pode. O que eu quero é que você imagine aonde você gostaria de chegar se não houvesse dificuldades. Se você pudesse pegar agora um papel
e escrever. E aquela seria a sua profissão, aquela seria a sua vida, aquela seria a sua cidade, aquela seria a sua família. Que família você gostaria de ter? Não precisa individualizar, dizer assim, não, eu gostaria de me casar com a Maria. Não precisa dizer isso. Mas você pode dizer que estilo de família você gostaria de ter. Como é que você gostaria de ter? A gente precisa recuperar a capacidade de sonhar, mas sem medo. Então pegue um papel e uma caneta e escreva. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em escrever, ou de escrever os sonhos, porque eu tenho medo do papel de alguma forma extraviar por aí e alguém ler. Mas é necessário. Você precisa escrever esses sonhos. Se não houvesse dificuldades, o que você gostaria de ser, onde você gostaria de morar, com quem você gostaria de morar, que família você gostaria de ter. E aí você começa a perceber que, de fato, todas essas coisas que você escreveu são factíveis, sabia? Todas. Você começa a perceber que, por exemplo, a sua profissão é factível. Basta você estudar um pouco mais, ou estudar por um pouco mais de tempo. A família também é factível. Por quê? Porque tem um monte de gente bacana que está procurando gente bacana, não é verdade? E quem não faz esse exercício começa a aceitar uma realidade que ela não quer viver. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: a vida ela é construída a partir de sonhos. Eu retomei a leitura do livro Desassossego, Caminho para o Final da Obra, mas Bernardo Soares, o pseudônimo de Fernando Pessoa, e apesar de muito desiludido, ele diz assim: olha, eu penso que o sonho é uma realidade que não existe ainda, mas é uma realidade. Assim como as coisas físicas que eu vejo também são uma realidade. E aí o que eu percebo, e é aí onde eu quero chegar, ele diz: eu sinto as coisas que sonho, eu vivo as coisas que sonho da mesma forma como eu vivo aquela realidade. Eu me recordo de, por vezes, estudar direito constitucional e ter uma inspiração de Barroso, de Carlos Aires Brito. E em direito civil eu me recordo que eu gostava bastante de ler os votos da ministra Nancy Andrighi. Parecia arte, e isso me estimulava a estudar. Isso há de estimular você também a estudar. A ideia da vida é que ela merece ser muito mais prestigiada. Eu acho que é isso que falta. Falta a gente conferir prestígio à nossa vida. Dizer: não,
É isso que eu quero. Então, respeito muito os meus sonhos. Eu acho que falta isso, respeito aos sonhos. A gente passar a respeitar um pouco mais o nosso sonho, passar a respeitar um pouco mais o nosso projeto, aquilo que nos anima. Mas a segunda pergunta, a primeira é o que eu faria se não houvesse dificuldade, se não existissem dificuldades. E a segunda pergunta é: tudo bem, agora eu descobri aonde eu quero chegar. A segunda é: como é que eu vou chegar lá? Só que essa pergunta, para ser respondida corretamente, pressupõe o conhecimento da nossa realidade. E aí eu pergunto a você: você conhece a sua realidade? Acorde para a sua realidade. Isso passa por vários pontos. Quem é você? Quantos anos você tem? De onde você vem? Você tem filhos ou não tem? Quantas horas por dia você tem para estudar? Quanto tempo você está disposto a se dedicar a esse projeto? Durante quanto tempo? Como é que você vai estudar todas as disciplinas dentro do prazo de 1 ano ou de 6 meses, considerando a sua carga horária? Então, os meus sonhos são construídos a partir da minha realidade. Eu sei o meu sonho. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu admiti essa realidade. Agora, que é a realidade que não existe, mas eu admiti. É isso que eu quero. Esse é meu projeto de vida. Esse sou eu. Esse sou eu. Então, a partir de agora que eu sei quem sou eu, o que me faz explodir de entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra grega que quer dizer Deus em nós. Por isso que o sujeito entusiasmado é capaz de fazer coisas inacreditáveis, porque há um poder divino operando nesse indivíduo. Ele está entusiasmado. Entusiasmo. Então, agora que eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso saber a minha realidade. E aí, meu filho, você precisa acordar para essa realidade. Um projeto de vida pressupõe saber aonde eu quero chegar, mas saber de onde eu estou partindo. Você advogou 10 anos. Você descobriu que perdeu 10 anos da vida. E eu não vou dizer para você que você não perdeu, que você aprendeu muita coisa, porque isso é óbvio. Mas você tem a sensação de 10 anos de morte no meio da sua vida. A chamada década perdida. Então, como é que você vai fazer daqui para frente? Essa é a sua realidade. Essa é a bagagem que você traz. Você se frustrou, você errou na sua primeira relação. Você hoje tem responsabilidades financeiras. Você se endividou. Você não sabe como é que você entrou nessa, mas você entrou nessa. Essa é a sua realidade. E a gente vai trabalhar a partir da sua realidade. Eu quero aqui no CPUs ver
com os coordenadores, se a gente consegue trabalhar isso. Ajudar você na construção do seu plano a partir da sua realidade, não só profissional, mas também pessoal. Porque a vida não é só estudar, e se a outra área da vida anda muito mal, o sujeito não consegue estudar. Se uma pessoa manda uma mensagem para você e tira completamente a sua paz, você não consegue estudar. Se você está completamente endividado e está muito cansado, você de repente não consegue estudar. Esse estresse mata. Então, eu penso que você precisa entender que a vida não é uma área. A vida é 1 milhão de áreas reunidas e 1 milhão de pessoas reunidas em uma só. Você é capaz de fazer coisas maravilhosas e coisas horrorosas. Você é capaz de ser generoso e mesquinho, generoso e avarento, amigo e caluniador, verdadeiro e mentiroso. Você é essa mistura de muita coisa boa, mas também há muita coisa ruim. E você sabe disso, porque isso é da humanidade. Então eu quero saber quem é você, qual é a sua realidade. Por que aqui no curso o aluno às vezes não tem condição de pagar, ele manda e-mail, e aí eu peço para as meninas entrarem em contato e verem a forma como é possível fazer para ele, porque a gente tem que saber a nossa realidade. Então, você precisa saber a sua realidade. Não adianta fazer um compromisso que você não vai honrar. Porque esse compromisso desperdiçado traz um efeito colateral gigantesco, que é a reafirmação da sua incapacidade. Agora, se você constrói um plano a partir da sua realidade, considerando essas multidões de sentimentos que você carrega, aí você vai cumprir. E quando você cumprir o seu primeiro plano, você vai se sentir feliz, orgulhoso de si mesmo, mas um sentimento de agora eu estou no caminho certo. E depois você vai expandir, e depois você vai crescer um pouco mais, e depois isso vai ser realidade na sua vida. E isso traz um efeito colateral maravilhoso. Então eu penso que a sua realidade é maravilhosa, por pior que ela seja nesse minuto, porque ela é sua, porque ela é de uma riqueza que justifica um estudo individual, eu diria sociológico, mas não do coletivo, individual. É de uma riqueza impressionante. Essa é a sua realidade. Essas são as suas complexidades. E você vai admitir a sua realidade hoje. Depois de ter admitido, aí você vai dizer, dentro dessa realidade, eu vou chegar onde eu quero. Aonde eu gostaria de chegar se não houvesse dificuldades. Porque eu preciso ser maior do que essas dificuldades. E aí você vai traçar um plano
um projeto. E qual é, Samer, a diferença de todos os outros projetos que eu já tracei? É que neste você terá propósito, senso de missão, senso de vocação. Você sabe aonde você quer chegar, porque em um arrobo de sinceridade você confessou para si mesmo o seu sonho. Então agora o seu cotidiano tem propósito, a sua rotina tem propósito, e esse propósito vai mudar a sua vida. Eu gostaria de deixar isso para você nessa noite, e eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu gostaria de pedir para você, por favor, divulgar o simulado e fazer com que mais pessoas possam conhecer o curso, o perfil e tudo, para que de alguma forma também elas sejam impactadas. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.